estão? Tudo bem? Bom, hoje estamos criando um podcast da matéria de IRIS, da disciplina de tecnologia. Bom, temos como intuito desmistificar e abranger mais sobre a desvalorização da educação física. Temos aqui a participação dos nossos integrantes Murilo, Léo e João, meu convidado, meu colega de mesa. Bom, tentaremos de certa forma desmistificar e explicar mais detalhadamente um pouquinho do que sabemos, né? Já que somos estudantes do quarto semestre, então peço que se apresente para nós. Primeiramente, bom dia a todos. Dizer que é um prazer estar aqui nesse programa. Meu nome é Murilo Marques Chaves, sou estudante do quarto semestre do curso de Educação Física. Espero esclarecer as dúvidas e os assuntos a serem abordados aqui hoje. Olá galera, me chamo Leo, sou estudante de Educação Física, bacharelado. Quarto semestre, vamos explorar um pouquinho mais do tema e passar uma visão mais ampliada para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas por que vocês escolheram licenciatura de bacharelado? Bom, eu escolhi licenciatura porque eu tenho uma maior afinidade na área da licenciatura e é uma área que eu vejo que é muito subestimada e eu quero fazer ela para me fazer diferente. Não quero fazer que nem os professores tradicionais, que é apenas dar a bola para os alunos e falar que é uma aula de educação física. Então, mas eu também pretendo voltar e fazer a área do bacharel, mas por enquanto eu estou focado mais em fazer a licenciatura. Foco maior, né? O foco maior. Sabemos que a área da educação física é muito desvalorizada, né? E isso que tentaremos abordar nesse programa. E, de um certo modo, a educação física, na implementação do curso, vimos que tem muitas pessoas que acabam tendo um olhar crítico e um mau olhar diante da educação física. Sim. Eu entrei no curso com uma visão pouco resumida em relação ao curso, né? E a partir dos conhecimentos adquiridos, né, chegou um momento de eu escolher bacharelado, né? Eu optei por bacharel, até mesmo nessa questão de desvalorização da área, né, que muitas das vezes o profissional na academia, né, e também no campo não formal, na escolinha, muitas das vezes não é um profissional qualificado que está ali efetuando a profissão. Então, assim, eu entrei nessa área também para poder trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, olhar para aqueles grupos um pouquinho mais discriminados, como por exemplo os idosos, e também aquelas pessoas que sofrem com a baixa estima, seja para a pessoa que está sobrepeso e aquelas pessoas que estão abaixo do peso. Ter uma melhor saúde, né, Deus? Sim, poder promover a saúde. Que hoje mesmo com o consumo exagerado de comida, vai tendo aumento, mas essa questão da obesidade, problemas de saúde. Agora, desculpa te interromper, mas puxando por esse lado da desvalorização, tanto o Leo já falou a área dele, que é o bacharel, mas na licenciatura também, infelizmente, há muita desvalorização em relação a professores não formados que dão aula de educação física, em relação à falta de materiais pedagógicos também. Muitas das vezes na escola não faltam materiais, faltam quadras, faltam muitas coisas. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque a educação física é uma área que devia ser mais valorizada, devia ter mais aspectos positivos, e vemos isso, infelizmente, que não é assim. Com certeza, mesmo. A população tem mesmo até uma visão um pouco ampliada, tem mesmo os órgãos públicos, né? Trata a educação física como uma disciplina qualquer, uma área que não tem tanta importância para a saúde, sendo que ali as pessoas, principalmente os idosos, ela acha o acolhimento dos profissionais da área qualificado, como realmente é o professor que está ali administrando, né? Então, assim, é uma profissão que eu creio que os órgãos públicos, né, têm que dar uma atenção maior, tanto para a área de bacharelado, tanto para a área de licenciatura, e procurar cumprir e preencher essas lacunas que o Murilo falou, e também em relação aos bacharelados. Só que tem de lacunas que podem ser corrigidas, e muitas vezes até podemos dizer assim, que é a falta de profissionalização, a falta de infraestrutura, a falta de busca do próprio Estado em ver como é que está para ajudar, a falta de informações que as pessoas acabam tendo sobre a área. Isso sobre o mercado de trabalho, o que vocês acham atualmente, assim, seus pontos de vista? Bom, no meu ver,
atualmente, né, a educação física ela é um campo muito amplo e se o profissional ele saber, for um profissional qualificado e ter o domínio da área, ele terá sucesso e será bem sucedido, mas também vai ter que superar os desafios da área, né? Que nem a gente já citou posteriormente, que é a falta de estrutura, falta de equipamento, falta de uma valorização dos órgãos públicos maiores. Então, assim, é um desafio, mas é uma área que tem tudo para crescer futuramente. Creio eu que a profissão de educação física, tanto bacharel, tanto a licenciatura, posteriormente, daqui a uns anos, se tornará uma profissão de outro patamar, né? Um patamar mais elevado. Não creio que chegará a um patamar de medicina, mas um patamar mais elevado do que está hoje. Partindo dessa colocação que o Léo fez aí, que ele falou que a educação física está no patamar, eu acredito que sim, que ele está certo, ainda mais com essas questões do corpo hoje. As pessoas estão muito preocupadas com a estética, com o corpo, com a forma de como as outras pessoas vão ver ela. E querendo ou não, isso vai só crescendo a educação física, né, tanto para o bacharel e a licenciatura também, porque na licenciatura os estudantes também têm aula prática, né, para se movimentar, e eu creio que o corpo hoje em dia é um mercado muito amplo e disputado. Também saúde. Sim, saúde hoje em dia é muito disputada. Muito em alta. Saúde e estética hoje em dia está muito em alta. São mudanças que devem ser feitas imediatamente, né, para que a profissão seja valorizada, né? Como também vimos em relação às mídias, às influências que acabam afetando diretamente no modo de ver das pessoas em relação à profissão, de certa forma, né? Que acaba as pessoas, de certa forma, de fora, acabam se espelhando nisso. Em relação às mídias, né, e às IA, de certa forma, ela pode informar a educação física porque ela traz informações não verdadeiras sobre a área, né? Acaba as pessoas não tendo o conhecimento necessário, não buscam as informações verídicas, então assim, acaba tendo uma desvalorização da área porque a própria população não sabe em si o que realmente é a educação física, que a educação física hoje em dia é voltada para a saúde, acolhimento, então assim... Estética, né, Léo? Sim, não é somente a base da estética. Muitas pessoas procuram a educação física por procurar melhorar a qualidade de vida, ter uma qualidade de saúde melhor. Então assim, você equilibrando as duas partes, você posteriormente será mais acolhido, terá um desempenho melhor nas suas outras atividades no dia a dia. Também tem uma coisa que até tem hora que alguns profissionais da licenciatura que eles não abordam muito como introduzir o aluno a ter hábitos saudáveis, que é só, na maioria das vezes, jogar bola, vai brincar. Eu não introduz muito esse tema assim, não. Em relação a isso, isso é um problema nacional na aula de educação física. Os alunos, quando a gente vai introduzir outro assunto, algum assunto falar sobre outra coisa, a não ser o futsal, isso é tipo um revolta para eles. Eles só querem saber da aula de futsal. Se você for introduzir ou algum outro esporte, alguma outra modalidade, algum outro assunto, para eles já não serve. Então, esse é um problema muito grande ainda que devemos enfrentar e combater, porque o currículo de educação física é muito vasto, vai de lazer, cultura, não é só futsal. Então devemos trabalhar mais outros aspectos com esses alunos também. Eu acho que tem uma outra coisa de desvalorização, é que muitas vezes os profissionais só ficam inculcados com só personal, só fica inculcado personal, sendo que essa área é muito grande, então só para o professor, e essa área também é muito grande. Dando mais visibilidade somente para essa área, né? Porque querendo ou não é algo estético, e hoje na atualidade a estética tomou conta da visão e do olhar das pessoas. É muito difícil ter escola de futebol, né, Leo? Muito difícil ter algum centro de treinamento diferente, as pessoas muitas vezes só academia, esquece que a área é muito grande, é só o professor, esquece da magnitude da área. Exatamente, como você falou, também uma questão que a gente tem que pensar, né? Em relação ao que a gente pode fazer para poder mudar a qualidade, né? E poder tirar essa visão da sociedade em relação à desvalorização da educação física. No meu ver, né, tem os profissionais, né, até mesmo os profissionais de educação física já formados, que possuem academia, possuem escolinha, botar um profissional qualificado naquela área, poder informatizar a população, trazer os conhecimentos, falar o básico da educação física para que as pessoas tenham conhecimentos certo da área. Então, assim, para a gente poder
elevar mais a nossa profissão. Eu gostaria de saber de vocês também, né, o que a gente poderia melhorar ainda mais na área de licenciatura, que a gente Murilo aqui, e também a visão de vocês em relação ao bacharelado, que a gente pode fazer para mudar a visão da sociedade em relação à educação física também. E também entra o papel da licenciatura, né? Porque tem, de certa forma, ele se integra nos formatos iniciais da formação do indivíduo e ela tem um papel muito importante, porque acaba que, como vocês já mencionaram, muitos profissionais da educação física não estão exatamente nas escolas e acabam sendo desvinculados essas matérias a outros profissionais, não é isso? Eu acho que o problema da licenciatura não é um problema de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Por quê? Muitas das vezes, nós mesmos, professores da licenciatura, que acabam implantando essa cultura do futsal. Do futsal, só educação física, só isso. Então eu acho que para melhorar isso, nós próprios primeiro devemos nós mesmos consertar essa cultura que foi implantada dentro da escola, tipo assim, melhorar o currículo da educação física, passar mais assuntos de cultura, lazer, esporte, mas esporte não só o futsal, ligar a outros esportes, basquete, vôlei, handebol, tem vários outros assuntos. A educação física é riquíssima, basta nós compreender e saber como utilizar ela no dia a dia nas aulas. Também lutar pelo direito, né, que muitas das vezes, eu acho que até com a própria escola, você vai falar sobre isso, se você não tem muita escolha, o Estado vai falar, é importante buscar também lutar pelo direito de ensinar mais. Procurando uma visão também em relação a Paulo e a João, né, que está no campo bacharelado, em relação a uma revolta minha também, me deixa um pouquinho chateado, os profissionais de educação física também já formados na área, por exemplo, dono de academia, colocar um aluno que treina 1, 2, 3 anos, que adquiriu uma certa forma física, colocar esse aluno como personal, como instrutor, então assim, ele mesmo acaba difamando a educação física. Então assim, só que eu que nem, sim, que nem vocês já têm uma experiência na educação física, na academia, Paulo também já treinou, eu já treinei na academia de bairro, na cidade pequena, e muitas das vezes o que eu via muito era alunos que treinavam 1, 2 anos, construíam um shape, né, um corpo bonito, e acabava o profissional colocando ele como um instrutor. Então assim, causa essa revolta em mim e gostaria de saber de vocês também. Isso é alarmante, né? Porque ele não tem o conhecimento que um profissional deve ter, um profissional formado. Ele só vai ter o shape. Profissional formado, na maioria das vezes, ele pode ter ou não pode ter o shape, mas ele tem o conhecimento para ensinar o aluno. Científico, E as pessoas não se atentam que aquele conhecimento que ele tem serviu para ele, mas não pode também servir para eles, porque cada um tem uma forma de treinar especificamente, né? Da individualidade, né? Biológica, Causa uma certa revolta na gente também, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje pode ser em vão, porque talvez uma pessoa que estava treinando há 2, 3 anos vai ocupar o mercado de trabalho que era para ser posteriormente nosso. Tem uma coisa também que eu gostaria de perguntar assim, para vocês, sobre o uso da IA para passar treino, o que você acha? Então, o uso da IA na escola, como é que vocês entendem? Na minha visão, o uso da IA, né, na relação, ela pode até montar um treino ali que a pessoa vai iniciar, mas posteriormente aquele treino talvez não seja apropriado para a pessoa e não vai ter o acompanhamento diário, não vai ter o acompanhamento mensal. Então assim, você não tem as avaliações diagnósticas, as avaliações informativas, então assim, você não sabe se no decorrer esse treino está gerando resultado. Então assim, a IA não tem a noção das avaliações somativas, então é muito precário, né, se pegar e colocar a IA para fazer um treino e dar continuidade a ele. Vamos ficar por aqui, não vamos estender muito, espero que tenham entendido um pouquinho, né, do que tentamos abordar para vocês. Espero que acompanhem nosso programa e tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, galera.